Opa, meus irmãos, minhas irmãs, nossa transmissão aqui caiu. Então, nós, YouTube aí, os problemas técnicos e as falhas, mas nós estamos nessa luta aí pela evangelização e toda semana agora tem uma coisinha, né? Quando não cai, às vezes cai na hora de fazer a leitura, cai. Então, a gente precisa também colocar em oração, né? Porque pode ser também ação do inimigo, né? Diante desse nosso esforço de levar a palavra de Deus. Mas agora nós vamos novamente ler a palavra de Deus, né? O Luciano vai fazer novamente a leitura e fazer a meditação para nós aí. Ok? Vamos lá, Luciano. Vamos lá novamente, irmãos. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30. Romanos, capítulo 8, versículos de 28 a 30. Diz o Senhor para nós, diz Paulo para nós na carta dos Romanos. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os seus eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que o chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. Bom, amigo, bom, irmãos, é a minha primeira live, aparição em público, né? Mas primeiramente eu gostaria de agradecer ao Bruno pelo convite. Já vem algum tempo pedindo para a gente participar do grupo de oração. Infelizmente, estamos num momento de reclusão, de isolamento, mas, como Deus diz, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, mesmo que através da tecnologia, né, nós estamos conectados com Deus também. E Ele usa essa nossa tecnologia também para evangelizar e para levar a sua palavra, que é viva, que é solução, que é remédio para nós. E essa palavra, esse trecho da Bíblia, em 3 versículos, resume o que a gente precisa fazer na nossa vida terrena para conseguir chegar ao céu, a voltar ao coração de Deus na nossa eternidade após a nossa morte. Então, para a gente começar a entender que Deus fala em parábolas, em provérbios, fala com uma linguagem que para nós parece estranha, porque a gente tem o erro de tentar transformar Deus em uma pessoa humana e conversar com ela de igual para igual, dizendo que Deus, se o Senhor fazer isso para mim desse jeito, da minha maneira, vai dar certo, vai ser mais rápido e vai me ajudar. Mas Deus não é assim. Deus é divino, Deus é maior do que tudo isso que a gente pensa como ser humano. E se a gente conseguir tirar a nossa visão humana e tentar chegar com o olhar de Deus, a gente vai entender que estamos nesse mundo para o bem, para o mal, para quando dá certo, para quando dá errado. Por isso que nesse capítulo eu gostaria de, depois, no final dessa reflexão, que nós possamos ler novamente com os olhos de Deus, com a mensagem que Ele quer passar para o nosso coração e para a nossa vida neste mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus fez cada um de nós segundo o seu coração, a sua vontade. Nós somos um plano de Deus. Deus quis criar, Deus nos criou a imagem e semelhança dele e traçou um plano para cada um de nós. Só que quando ele colocou a gente no mundo, ele nos colocou livres.
para a gente fazer uma escolha. Ou caminhamos com Ele, ou caminhamos sem Ele. Infelizmente, muitos preferem caminhar sem Ele. Mas aqueles que amam a Deus, aqueles que escolhem estar perto de Deus, vai passar por todas as coisas, todas as fases. Ninguém é feliz a vida inteira, assim como ninguém sofre a vida inteira. Vai ter momento de dor, vai ter momento de aflição, vai ter momento de tribulação, vai ter momento de abundância, de prosperidade, mas em todos os momentos não duram para sempre. E se a gente entender, se permanecermos colados em Deus, se permanecermos discípulos de Deus, discípulos que traz uma nova palavra que é a disciplina, disciplinados nos seus mandamentos, nas suas orientações, no seu cuidado, a gente vai passar por essa vida bem. Bem no sentido de Deus, não é o nosso bem. O bem humano, o que é? É o estar na abundância, estar com a vida financeira em ordem, estar com saúde, estar desbanjando conforto na nossa vida. Mas para Deus, bem é estar com o coração calmo, um coração sadio, um coração livre do ódio, livre do rancor, estar com a mente sã, poder dormir em paz. Esse é o maior bem. Não existe mais bem do que aquela satisfação interna, interior nossa. E nós sabemos que o desemprego vem, a doença vem, mas passa. Este é o momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que muitos seres humanos, dentro dessa pandemia, se voltaram para Deus. Infelizmente, a gente só recorre a Deus quando está difícil, quando está doendo, quando está ruim. E quando está bom, a gente, como se diz, eu não vou encher o saco de Deus porque está tudo bem. Quando estiver na pior, eu volto para Ele de novo. Mas não é assim. A gente precisa rezar a todo momento, todo dia, rezar sem cessar. Quando está bom, para continuar bom. E quando está ruim, para a gente aprender, passar pela dificuldade, claro, com confiança que vai passar, mas junto de Deus. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos castiga. Normalmente, quando vem a tribulação, quando vem o sofrimento, a gente pensa, Deus está me castigando porque eu fiz aquilo, tomei minhas próprias decisões. As consequências da nossa vida são fruto das nossas decisões que tomamos todo dia. E se a gente reza, se a gente se alimenta sempre da palavra de Deus, toda a nossa decisão vai ser moldada, vai ser conduzida, orientada pelo Espírito Santo de Deus. E essa passagem, especificamente, diz com que, se nós estivermos próximos de Deus, tudo que Deus construiu neste mundo, tudo contribui para o nosso bem. Hoje eu fiquei refletindo, falei agora, eu me sinto como estudante na hora da prova, uma hora de me dar um branco. E eu fiquei refletindo, se tudo contribui para que aqueles que andam com Deus, as coisas vão dando certo. Às vezes eu estou num momento ruim, mas eu fico pensando, existem milhares de pessoas que estão rezando, estão num grupo de oração, estão pedindo pela humanidade, estão pedindo pelas pessoas de bem. Então, aquela oração de um desconhecido, longe de mim, está me atingindo, porque tudo que é bom, tudo que Deus criou, coopera para todos que o seguem, para todos os que andam no seu caminho. Porque Deus fez um plano para nós. Ele nos colocou no mundo. E Ele nos chamou. Falou Pedro, João, Tiago, Luciano, Bruno. Eu escolhi vocês. E o chamado de Deus, dizem que é irrecusável. Não tem como falar não. Porque não tem coisa melhor no mundo do que você ser chamado por Deus. E Ele nos predestinou, porque Ele traçou um plano para nós. Se a gente seguir esse plano, confiar
na sua providência, confiar na sua vontade, como nós rezamos no Pai Nosso, fazei a vossa vontade, assim na terra como no céu. E se nós confiarmos nessa vontade de Deus, pode ter certeza, a gente vai passar por cada fase da nossa vida, seja boa ou ruim, fortalecidos, com fé, com esperança que aquele momento difícil vai passar, que o momento bom vai continuar, desde que a gente sempre esteja em oração, sempre esteja nos alimentando da palavra de Deus, nos fortalecendo na palavra de Deus. E ele nos justificou pela morte de Cristo na cruz. Quando a gente reza, Cristo é unigênito. Aqui na passagem está que Cristo é o primogênito entre uma multidão de irmãos. Significa que após a cruz, nós fomos chamados filhos de Deus, escolhidos de Deus. Que Cristo agora tem irmãos. Sou eu, você, todos que aquele que o seguem. Cristo não é mais unigênito, ele é o primogênito de vários irmãos. E se a gente seguir a Cristo, nós buscarmos a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus todos os dias da nossa vida, a gente vai se assemelhando a Cristo. Para quê? Para que lá no final da nossa morte, nós sejamos glorificados. Com o quê? Com a santidade. Com esse retorno com o coração do Pai. Com esse retorno com o coração de Deus. É difícil, porque a gente está no mundo, e o mundo está de ponta cabeça, as coisas acontecem de maneira rápida, e vem como uma avalanche, e a gente sente, e sem querer a gente vai se afastando de Deus por conta dessa correria do dia a dia, dessa busca de melhorar, de conforto, de crescer, de ter, e a gente vai se afastando de Deus e voltando mais para o mundo, achando que esse bem que a gente precisa é material, é para agora, e que essa felicidade que a gente busca está no mundo. A gente compra um carro, daqui a pouco já quer trocar, a gente ganha tanto, daqui a pouco quer ganhar mais, e mais, e nada preenche. A gente fica sempre incompleto, sempre em busca de algo a mais, sendo que a felicidade, o bem que Deus quer para nós, é para sempre, é por toda a nossa vida. Quem não quer ser feliz a vida inteira, mesmo nos momentos difíceis? Quem não quer ter paz dentro de si para que, quando o outro precisar da sua ajuda, da sua palavra, a gente possa dar uma palavra de conforto. Engraçado, quando a gente encontra alguém sofrendo, a gente fala, não, vai passar, Deus é contigo, Deus toma conta, Deus preenche a dor, e a gente esquece de ouvir o que a gente está falando para outra pessoa. E quando a gente está no momento de dificuldade, a gente fala, por que, meu Deus? Por que eu sofro tanto? Por que isso acontece comigo? Sabendo que a gente tem que colocar a mão na consciência e falar, calma, vai passar. Deus é contigo, Deus está com você, Deus preenche esse vazio, Deus tira essa dor, mas a gente fica remoendo, porque só comigo. Se a gente perceber que Deus cuida, Deus está presente no momento feliz, no momento de doença, no momento de dor, Deus sempre está com a gente. A gente que não quer enxergar, porque acha que fomos punidos, e quando está tudo bem, acha que a gente não precisa de Deus. Às vezes Deus não nos dá o castigo, Deus não nos dá a enfermidade, mas eu acredito que Ele usa a enfermidade para que a gente volte para Ele, para que a gente possa pedir, voltar em oração a Ele,
E às vezes eles deixam um tempo maior, que a gente quer que passe rápido o problema, mas ele deve pensar assim, se eu solucionar esse problema rápido, você vai se afastar de novo. Então, quanto você tiver aqui, melhor aqui comigo. Melhor aqui comigo. Muitas vezes a gente reza errado. Às vezes a gente pede para o mundo, para Deus corrigir o mundo, para Deus corrigir as coisas, os outros, não nós. Que a gente reza errado, quer que os outros sejam corrigidos, mas às vezes o erro está em nós, parte de nós fazer o correto, mesmo que o mundo não faça. Eu estava assistindo alguns vídeos essa semana e às vezes a gente é honesto e hoje em dia parece que está em extinção essa palavra. E a gente vai trabalhar, a gente faz uma coisa com afinco, com determinação, se esforça, e a maioria não, a gente fica o quê? Frustrado. Porque eu fiz muito e o outro nem não fez o que lhe cabia, ou lhe competia, a gente fica frustrado, falando, nossa, eu trabalhei, o outro não está vendo, meu chefe não está vendo, as coisas não estão acontecendo comigo e eu estou trabalhando. Não, Deus está vendo. Todas as coisas do mundo, todas as pessoas de bem estão vendo, estão intercedendo para que tudo que você faz, com amor, com determinação, com honestidade, uma hora vai gerar frutos. Alguém sempre está vendo, e Deus sempre está vendo. Então, às vezes, a gente pede errado. Que o meu trabalho, as pessoas se modificam, que as coisas aconteçam lá fora, mas primeiro a coisa precisa acontecer dentro de nós. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser pontual, vale a pena trabalhar com amor e determinação, que uma hora a recompensa vem, os frutos de Deus vêm e serão mais saborosos. Eu vou testemunhar uma oração que eu fazia errado, e eu aprendi a duras penas. Meu trabalho, sempre corrido, sempre com muita responsabilidade, se eu rezava, Deus, me ajuda, me afasta desse cálice. E eu achando que Deus ia resolver o meu problema, que ia permanecer lá, eu acabei perdendo emprego. Isso me frustrou bastante. Eu fiquei muito triste, porque não era a minha solução. E Deus me tirou, me afastou de lá. E eu pedi, para mim, eu queria que afastasse as situações problemáticas, mas eu fui desligado. E eu aprendi a rezar, eu preciso me corrigir. E ao longo do tempo eu percebi que eu tomei as atitudes erradas, eu falei o que não devia falar, ou me omiti quando deveria falar. Então, hoje eu tenho a consciência que eu poderia ter feito melhor. Se eu deixasse Deus agir à sua vontade. Mas na dor, eu aprendi a rezar mais, a ter mais paciência. Eu aprendi que vale a pena confiar em Deus, mesmo naquele momento difícil. Parece que não tem solução, não tem luz no final do túnel, mas vale a pena a gente confiar na misericórdia e no cuidado de Deus. Porque nós somos filhos amados de Deus. Por cada um de nós, Deus nos fez único. Não tem igual no mundo. Então, nós somos filhos de Deus, amados por Deus, criados por Deus e predestinados a um propósito. Deus está falando, segundo os seus propósitos, Deus traçou um propósito para a nossa vida. E se a gente acolher esse propósito, se nós acreditarmos nesse propósito e seguirmos o caminho de Deus, as coisas vão acontecendo e todas as outras coisas que Deus criou colaboram para o nosso bem, para a nossa paz e para a nossa felicidade nesse mundo. As coisas acontecem, não tem como fugir disso. O caminho de Deus é iluminado? É, mas é estreito, é uma estrada.
E não é o táxi, não é o ônibus que vai te levar nessa estrada. Cada um vai ter que caminhar com a sua cruz. E a cruz não é sinal de condenação, é sinal para a gente lembrar que a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar, a gente precisa perseverar porque as coisas precisam ser feitas. A jornada precisa ser concluída. Não dá para a gente ficar sentado na beira da espera esperando acontecer algo que nos empurre para o final. A gente tem começo, meio e fim. Uns mais breves, outros mais longos, mas todo mundo um dia vai deixar esta vida terrena e espero eu que nesse cenário que nós estamos vivendo, que muitos, inclusos em suas casas, possam ter, assim como eu e a minha família, rezamos mais, né? Estamos mais conectados a Deus e colocando Deus à frente, entregando o nosso dia à vontade de Deus, colocando Nossa Senhora à frente nas nossas atividades, e Deus cuida, Deus prospera, Deus prepara o nosso futuro. Deus sabe de tudo. Ele sabe do passado, do presente, do futuro, e a gente precisa ver essa vontade de Deus, não a nossa. Quando a gente acolher essa vontade, a gente vai se sentir melhor, mais confiante e saber que problemas vão vir e vai passar. Com situações de abundância, de felicidades vão vir e a gente vai vivenciar da melhor maneira possível e precisa continuar rezando, precisa continuar perseverando para que as coisas caminhem com Deus, sempre com Deus. É o que eu queria passar hoje. Tenho várias situações que aconteceram comigo que eu falo, meu Deus, como eu não percebia isso, como eu não sentia isso. Eu sempre fui uma pessoa muito quieta, muito tímida, e estando na igreja, participando dos grupos, né? Muitos me chamavam mais para frente, eu sentava nos últimos bancos. Graças a Deus fui quebrando as minhas barreiras, fui passando de banco, e hoje eu consigo estar na frente de pessoas e tentar ser a ferramenta para transmitir a palavra de Deus. Então, pensa numa pessoa tímida, que agora, suando, tremendo, mas eu consigo falar diante de pessoas e me entregar como ferramenta, como instrumento para que Deus possa trabalhar e tocar cada um. Assim como eu escuto vários outros pregadores, o Bruno cantando, a Marinalva, enfim, todos os pregadores que eu tomo como exemplo, que me tocam toda vez que eu escuto, que eu falo assim, eu preciso ser semelhante a isso, eu preciso crer nessa fé, porque eu preciso crer primeiro para depois falar. E eu sei, na minha vida tem exemplos infinitos de toda vez que eu deixei Deus agir, Ele fez o melhor para mim. Hoje eu vejo as situações que eu passei de dificuldade, de provação, mas hoje eu olho para trás e vejo, eu precisei passar por aquilo para me tornar melhor, para me tornar mais amadurecido na minha maneira de ser, né? Porque hoje eu tenho uma filha e eu preciso ser um exemplo, e eu preciso fazer primeiro para depois mandar. Que não dá para me falar, vai na missa se eu não vou, reza se eu não rezo, estuda se eu não estudo, precisa ser o exemplo. Então, isso que eu quero ser para minha casa, para minha família,
um exemplo. E eu busco seguir Cristo no seu exemplo. Eu sei que na vida é muito difícil, mas a gente precisa carregar a cruz, aceitar essa cruz e perseverar, e caminhar junto com Jesus. E assim como que eu todo dia peço a bênção, peço a proteção de Deus no meu dia, e eu vejo tanto as obras de Deus realizando no meu dia, eu vejo isso, e eu quero que nós possamos, né? Eu falo para você, experimentar a fé é às vezes a mãe faz uma comida diferente, uma salada, e o filho olha e fala, o que é isso, mãe? É brócolis? É salada? Eu não vou comer isso. Mas e a mãe fala com a sabedoria, mas você nunca comeu. Experimente. Se você não gostar, você não precisa comer. E Deus faz isso com a gente. Experimenta a fé. Se não acontecer nada com você, você não precisa mais perseverar na fé. Mas acredito que isso não vai acontecer. Porque na pregação do grupo da semana passada da Marinalva, com a pesca, com a passagem da pesca, que Paulo, Pedro, né, ele disse assim, pela sua palavra eu vou jogar a rede de novo. Mas eu acho que ele foi humano. Ele falou, eu vou jogar para te provar que não tem peixe aí. E é o que a gente poder responder hoje para Deus. Deus, você está de brincadeira. Minha situação está essa, não tem peixe aí. Todo dia eu faço a mesma coisa. Eu revirei tudo e nada acontece. E Deus fala assim, vai lá e faz de novo. E Pedro foi e fez de novo. Fez tudo que ele sabia, tudo que precisava fazer. E ele retirou uma rede cheia de peixes. Por quê? Porque ele estava junto de Deus. Então, se você colocar Deus na sua vida, colocar Deus no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, no seu problema, Deus vai te glorificar. Você vai fazer uma peça milagrosa. Eu já passei pelo desemprego, eu sei que é difícil todo dia levantar, entregar currículo e esperar alguma ligação e não aconteceu. E quando eu ia entregar o currículo, eu falava, Deus, vem comigo. E entregava um monte de currículo. E espere em Deus. Se o seu negócio não está dando certo, coloca Deus lá dentro. Espere em Deus. Deus está com você. E uma hora vai acontecer. E uma hora a obra vai acontecer. Mas é no tempo de Deus. É esperar e ter paciência. Porque Deus quer que a nossa rede seja cheia de peixe. Deus quer que a nossa vida seja próspera e abundante. Deus quer a nossa felicidade. Mas não é a felicidade do mundo. É a felicidade do céu. É a paz, é o amor, é o coração cheio de amor, é o coração cheio de paz, é a mente sã. Hoje, isolados, trancafiados, quanto a gente está com a mente toda sem direção, todo mundo perdido, e o nosso centro é Deus. Que a gente se alimentar de Deus, as coisas vão se resolvendo, as coisas vão se multiplicando, vão dando certo. A gente precisa confiar e fazer a nossa parte, que é orar sem cessar. Eu gostaria de ler novamente o trecho e eu espero que essa reflexão tenha tirado um pouquinho da nossa visão humana e que nós possamos ter uma visão mais do céu. Que tudo acabou aqui. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas que Deus fez trabalham em conjunto para o nosso bem. Porque somos eleitos, somos filhos, projetos de Deus.
cada um de nós saímos do coração de Deus. Porque ele distinguiu de antemão, também os predestinou conforme a imagem de seu Filho. Ele quer que nós sejamos um modelo nesse mundo, assim como Cristo é um modelo para nós. E é possível fazer isso. Quando a gente fala de Deus, que quando transmite uma palavra de consolo, a gente está refletindo a imagem de Deus, que é cuidando, que é ajudando um amigo, alguém que está próximo. E é possível fazer isso. Assim como Deus deu o Espírito Santo para os apóstolos, falou, vocês podem fazer obras ainda maiores que a minha, a gente pode ser um canal de graça para outra pessoa e transformar a vida de outra pessoa, assim como várias pessoas transformaram a minha vida, através de uma palavra, através de uma oração, através de um simples tapinha nas costas, fala assim, eu estou aqui, vai dar certo, um simples vai dar certo, revigora, levanta e anima. Uma palavra bem colocada no momento certo, anima e motiva. Para que sejamos imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito. Cristo é o nosso irmão mais velho. Nós somos os caçulas, os irmãos do meio. Deus como uma multidão. Deus tem muitos. Através da cruz, Cristo passou de unigênito para primogênito. E agora nós somos chamados filhos de Deus, irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que eu queria passar. Falei até um pouquinho demais, mas agradeço o convite do Bruno. Espero que logo, logo possamos nos encontrar na casa de Deus para louvá-lo, para se alimentar da sua palavra, que é fonte de vida para nós. A gente diz que domingo sem missa, semana sem graça, e é uma verdade. Quando a gente se alimenta da Eucaristia, do corpo de Cristo, a nossa semana é abençoada, é conduzida pelo Espírito Santo. Eu agradeço, Bruno, o convite, e a paz de Jesus para todo mundo. Deus abençoe a nossa semana, e vai passar. Essa fase difícil vai passar, e dias melhores virão com a graça de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer um momento, convidar você que nos acompanha, nós também, fazermos um momento de louvor a Deus, né? O título desta passagem que nós lemos hoje, Louvor ao Amor de Deus, né? Está aqui na nossa Bíblia. Então, você que está na sua casa, né, nos acompanhando, que você possa, neste momento, entregar seu coração ao louvor, né? Louvar com as suas palavras, com a sua vida, independente daquilo que você esteja vivendo, né? Se está tudo bem, meu irmão, louve a Deus, né? Louve a Deus, você tem motivos de sobra para louvar. Se as coisas não estão bem, é nessa cruz que nós precisamos aprender a caminhar e também louvar a Deus, né? Louvar a Deus em toda circunstância, porque através disso é que Ele está querendo a nossa salvação. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos confiar, né? Ter fé nesta palavra e seguir o caminho. Vamos louvar a Deus para sempre o teu nome louvarei. Para sempre teu nome louvarei. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória, glória. Cante glória a Deus. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória,
glória, glória, para sempre, teu nome exaltarei, para sempre, teu nome exaltarei. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória, glória. Senhor Jesus, pela nossa vida, te louvamos pela nossa família, por todas as bênçãos derramadas na nossa vida. Te louvamos, Senhor Jesus, pela nossa cruz de cada dia, que ela também é sinal, é a manifestação da tua vontade em querer nos salvar, conquistar para a vida eterna, que nós possamos ter alegria, mesmo no sofrimento, nas decepções da vida, que nós possamos te louvar, bendizer, em todo instante, em todo momento. Oh, glória, 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 glória. Oh, glória, glória, glória. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Nós precisamos fazer um exercício todos os dias, né? Louvar e bendizer a Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quando a gente fala o bem daqueles que amam a Deus, o bem, a gente não pode se prender apenas ao que é material, né? O bem físico, o bem da saúde, o bem financeiro, né? O bem é muito mais além disso. O bem que a palavra diz, que trata, é a nossa salvação, né? Todas as coisas concorrem para a nossa salvação. Então, nós precisamos aprender a viver, né, todas essas coisas. Às vezes a gente é como o povo que foi liberto do Egito, né? Começa a reclamar, mas na minha vida não dá nada certo, minha vida não sei o quê, né? Fica murmurando e se esquece das coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, né? Mesmo nos sofrimentos, né? E a palavra de Deus é bem clara nisso hoje, né? Então, meu irmão, minha irmã, muito obrigado você que nos acompanha, que reza conosco, né? Que está aí firme e forte todas as terças-feiras, nesse momento da palavra. Você que vai nos acompanhar depois também, né? Nós possamos levar essa palavra para os nossos corações, para as nossas casas, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Nós não podemos desistir. Nós temos que estar firmes na oração, firmes na palavra de Deus, para que nós não possamos ser derrubados pelo inimigo, né? Então, quero desejar a todos vocês uma ótima noite, um ótimo final de terça-feira. Tenha uma abençoada semana, você e sua família. E, se Deus quiser, na terça que vem, nós estaremos aqui mais uma vez, partilhando a palavra de Deus com os nossos irmãos e irmãs aí. Fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória, glória. Oh, glória, glória, glória.